Hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre as cartas do Novo Testamento. E hoje nós vamos estudar a nossa primeira carta escrita por Paulo para um indivíduo. Então eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Eu sei que hoje provavelmente é a primeira vez que algumas pessoas estão ouvindo falar desse nome. Carta de Paulo a Filemon é uma página da sua Bíblia. Não é nem duas, dependendo. Se você tem letra gigante igual a Suzy, talvez seja 2 páginas. Mas se você tem uma Bíblia de letra normal, vai ser uma página da sua Bíblia, logo depois da carta de Paulo a Tito. É a primeira carta a indivíduos que nós vamos estudar juntos. E é uma carta que, conforme a gente for lendo ela hoje, você vai provavelmente pensar que é uma carta um pouco estranha. É uma carta relativamente pouco espiritual quando a gente olha ela de primeira maneira. A gente não vê nenhuma palavra como a gente vê, por exemplo, em Romanos, e a gente estuda em Gálatas. Ele não fala sobre a lei, ele não fala sobre palavras como justificação, como a redenção, ele não fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo. É uma carta que, a primeira vez que a gente olha, a gente pensa, por que essa carta está no Novo Testamento? Porque ela é uma carta que trata de um assunto extremamente específico. E para a gente poder entender essa carta, que não tem nem capítulo, são só versículos, porque nós temos somente um capítulo, a gente precisa conhecer 3 pessoas-chave para a gente poder acompanhar a carta de Filemon nessa noite. E a primeira pessoa, é claro, é o apóstolo Paulo, que escreve essa carta enquanto ele está na prisão, ao redor do ano 60, 62, quando ele está na prisão em Roma. Paulo, que a gente já conhece, apóstolo, todos nós conhecemos. Mas existem 2 outras pessoas que nós precisamos saber quem são para entendermos a carta de Paulo a Filemon. E a primeira pessoa, é claro, é Filemon. Filemon era um membro importante da igreja de Colosso. Ele era um homem aparentemente rico, com poder aquisitivo. A igreja se reunia na casa dele. Então Paulo escreve para Filemon e para a igreja que se reúne na casa de Filemon. Então nós temos esse homem que Paulo chama incluso de amigo dele, de companheiro na fé. E ao mesmo tempo que nós temos Filemon, para quem Paulo escreve a carta, nós temos um querido chamado Onésimo. E a carta toda é escrita por causa, não de Filemon, mas por causa de Onésimo. Onésimo, esse nome lindo, se você está procurando nome para os seus filhos, você já pode anotar aí. Onésimo, ele era um escravo. Onésimo era escravo de Filemon. E aí um belo dia, Onésimo, ele foge da casa de Filemon. Nós não sabemos o motivo, não sabemos o que ele fez. Nós sabemos que Onésimo foge da casa de Filemon como escravo, vai parar em Roma. Em Roma, ele se encontra com Paulo. Se converte, aceita Jesus. E aí agora Paulo está escrevendo para Filemon, para que ele possa receber Onésimo de volta. Vamos lembrar, Onésimo fugiu como escravo da casa de Filemon e agora, convertido, Paulo escreve para Filemon, receba de volta Onésimo. Mas Paulo faz um apelo muito maior do que só receber Onésimo de volta. Ao longo da carta, Paulo vai pedir para Filemon receber Onésimo, não mais como escravo, mas agora como irmão em Cristo. A verdade é que a carta de Filemon é uma lição para nós hoje em dia de graça, uma lição de comunhão, uma lição de como a gente até se relacionar no meio de situações difíceis, porque Paulo, quando ele escreve essa carta, ela precisa ser estudada por qualquer um com dificuldade de comunicação, porque essa carta é uma grande carta de negociação de Paulo com Filemon, e a gente vai estudar ela inteirinha, versículo por versículo, nessa noite. Então, se você está cansado, dá uma esticada, já dá um stretch do seu lado, porque nós vamos ler a carta inteirinha. Se você achou Filemon, você pode dizer amém? Depois de 10 minutos de introdução também, se não tivesse achado Filemon agora, eu ia falar, sei lá, para o índice procurar o número da página. Vamos lá, Filemon 1 diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, sempre com Paulo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo ainda estava preso em Roma, e ele escreve para Filemon, que a gente já sabe quem é, a igreja se reunia na casa dele. Nós não sabemos quem é Áfia e Arquipo, talvez Áfia seja a esposa dele, Arquipo um filho ou um colaborador, nós não sabemos. Mas é muito interessante que a primeira coisa que a gente vê nessa carta é que a igreja se reunia num templo. A igreja se reunia onde?
na casa de Filemon. E é muito interessante a gente parar para pensar isso, que a gente olha muitas vezes hoje em dia, tem gente que fala, não, a igreja tem que se reunir em casas. Querido, nada disso é mandamento bíblico. Mas as igrejas no tempo bíblico, elas sofriam perseguição ou não? Claro que sim. Aqui a gente está falando de uma igreja em Colosso, território romano. A gente está falando sobre uma igreja que muitas vezes, não tinha recursos para ter um prédio, para ter um edifício, para poder bancar isso. E quando tinha, muitas vezes era alvo de perseguição. Então, Filemon, a gente vê que é um homem que tem condições, porque ele tem capacidade de receber as pessoas todas na casa dele. Ele tinha condições porque ele tinha escravo. E a gente vê que ele era um homem que, sinceramente, amava a obra de Deus. Porque se não amasse, Paulo não chamava ele de companheiro no final da carta, ele não abriria a casa dele para a igreja se reunir. E é impossível eu ler essa passagem agora que a gente vai fazer 1 ano de Fronteira Orlando e eu não lembrar dos nossos queridos Rafa e Oliver, que eu acho até que a Rafa está assistindo porque ela colocou o link do culto lá no grupo de Orlando. Mas é muito interessante a gente ver o amor de Filemon pela casa de Deus. Não é qualquer um que abre a igreja para as pessoas se reunirem. Não é qualquer um que abre a casa. Queridos, tem gente que fala assim, não quero ninguém na minha casa para não sentar no meu sofá, para não atrapalhar minha parede, porque eu gosto de tudo organizado. Filemon abria a casa dele para as pessoas da igreja se reunirem. Então, Paulo, a primeira coisa que precisa entender é que Paulo não está escrevendo para brigar com Filemon. Filemon não era inimigo de Paulo. Filemon era um homem que amava a igreja. Paulo sabia disso, mas que uma coisinha precisava ser acertada. Vamos continuar lendo. Versículo 4, agora ele faz como ele sempre faz na introdução das cartas dele, Paulo faz uma oração. Ele faz o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Você falando diretamente para Filemon. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. E a primeira coisa que me faz parar quando eu leio essa passagem é que o amor de Filemon pelas pessoas era tão grande, tão expresso, que Paulo sabia do amor que ele tinha. O amor de Filemon, ele era evidente. E a gente precisa parar e pensar, será que o nosso amor é evidente? Será que o nosso amor uns pelos outros é evidente? Esse amor que nós temos como filhos de Deus, esse amor que nós temos como irmãos em Cristo, ele é evidente? Porque tem gente que guarda o amor para si mesmo, fala, eu sei, igual casamento. Não, eu amo a minha esposa, mas nunca fala. Nunca faz um gesto de amor. Paulo aqui, ele olha para Filemon e fala, eu conheço como o seu amor ele é evidente. Mas o versículo-chave aqui é o versículo 6. Ele diz o seguinte, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz. Olha que interessante o que ele está dizendo. A comunhão dele, ou seja, a comunhão aqui é a palavra koinonia em grego, é literalmente a comunhão, isso que a gente tem na igreja, essa afeição que nós temos uns pelos outros. Ele diz que essa comunhão procede de onde? De onde é que vem a comunhão? Da fé. Queridos, a única maneira que o crente é capaz de ter a comunhão que nós temos com pessoas tão diferentes, com pessoas de lugares diferentes, idiomas diferentes, condições sociais diferentes, experiências de vida diferentes, a única maneira que é capaz de existir comunhão entre nós é pela fé. É pelo conhecimento da nossa fé. Porque existe um crente que não entende a graça de Deus. É literalmente nós entendermos que através da nossa fé nós recebemos o perdão e por isso que a gente pode se aturar. E é por isso que a gente pode ter comunhão uns com os outros, porque nós conhecemos o nosso Deus. Olha como a versão da NVT coloca esse versículo, que explica de uma maneira ainda melhor. Oro, versículo 6, para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Mais uma vez, Paulo está falando, queridos, é para colocar em prática. Tem gente que ama muito bem na teoria. Tem gente que é gente boa na teoria. Tem gente que é carinhoso na teoria. Sabe aquelas pessoas que você entra no perfil do Instagram, aí sempre tem lá um versículozinho. Aí você vai ver as fotos, as meninas só postam foto de biquíni, só postam foto em festa, mas tá lá, Efésios não sei o quê. Aí os homens a mesma coisa, posta lá um versículo, tudo posto naquele que me fortalece, aí é só foto se mostrando, só foto com bebida. É muito crente no perfil do Instagram, é muito crente na bio, mas na vida real não é na prática. E Paulo está convidando, está relembrando que Filemon, ele é um homem que ele verdadeiramente tinha comunhão e o amor uns pelos outros na prática. A nossa comunhão, ela não é só sentida. Muita gente quer sentir amor. Nossa comunhão, ela é vivida.
A nossa comunhão, ela é expressa no nosso dia a dia. Não adianta a gente falar que ama o nosso irmão. A gente tem que demonstrar que a gente ama o nosso irmão. Não adianta a gente falar que a gente ama a igreja, a gente tem que amar a igreja. Não adianta a gente falar que a gente perdoa se a gente não realmente perdoa. E o perdão é a peça fundamental, e que a gente vai ver até ao longo da carta, para a vida do crente. Porque o crente foi perdoado, e a gente já falou sobre isso várias vezes aqui na igreja quando a gente fala sobre perdão. Nós todos fomos perdoados. Se nós fomos batizados, se nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quer dizer que eu e você precisamos reconhecer o perdão dele na nossa vida. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Quanto mais a gente conhece a nossa fé, quanto mais a gente tem conhecimento do que Deus fez por nós, mais fácil é a gente ter comunhão. Mais fácil é a gente ligar menos para as baboseiras do nosso dia a dia. Mais fácil é a gente perdoar aquelas ofensas que vão sempre acontecer, gente. Já falei várias vezes, em algum momento, não adianta achar que o pastor nunca vai me machucar. Eu vou te machucar, gente. Já posso ter te machucado. Você sabe que eu já pedi perdão. Se você falar comigo, a gente vai se acertar. Porque nós não somos perfeitos, queridos. Nenhum de nós é perfeito. E Paulo olha para Filemão e fala, coloque em prática tudo isso. É lindo porque a gente vê que a nossa comunhão, ela é no dia a dia. A gente pensa em grandes atos, mas eu achei tão legal quando a pastora Pamela comentou que o Henrique foi lá, o Henry, que vocês conhecem, fez a cirurgia no joelho. E aí a Roseli perguntou para a Pamela, perguntou, tem alguma... Perguntou se tinha alguma muleta, alguém tinha uma muleta. Ok, aí ela virou e falou, o Henrique foi lá e falou, levou até a casa do Henry, não foi, Henrique? Ele levou até a casa do Henry a muleta que ele tinha. Aí quantas vezes eu não vejo a Rafa Tejada cuidando das crianças de todo mundo aqui da igreja? O Lucas, de vez em quando ela carrega, passa lá dias e dias. Queridos, amor, ninguém faz isso. Você vai fazer isso por qualquer coworker seu? Você não vai fazer isso por qualquer um. A gente faz isso por quem a gente ama. Ele está falando sobre o nosso relacionamento. É interessante ver como Paulo junta coisas que a gente acha que são muito separadas. A nossa fé, da nossa comunhão, mas também falando sobre experimentando as coisas boas que nós temos em Cristo. Qual é a coisa mais preciosa que nós temos? A graça de Jesus. Quando a gente experimenta essa graça e entende o perdão de Deus, é muito mais fácil a gente ter comunhão. E no versículo 7, ele fala até que Filemão, ele revigora os irmãos, que ele anima os irmãos. É muito triste porque a gente tem que olhar e querer ser assim. Porque tem muito crente que só leva a gente para baixo. Tem muito crente que a gente senta para conversar com ele, a gente sai pior do que quando a gente chegou para conversar. Tem muito crente que a gente chega do lado, só fala de problema, só reclama. A gente conta o nosso problema e pede oração, ele fala, nossa, vou precisar orar mesmo, porque essa situação não tem jeito. Eu vou precisar fazer isso, nossa, isso não vai ter como. Desiste disso, queridos. Filemão amava tanto, e Paulo sabia tanto disso, que ele fala que ele revigorava o coração dos irmãos. É como Provérbios diz, eu e você podemos ser árvores de vida. É uma escolha que eu e você a gente tem de sermos árvores de vida na vida dos nossos irmãos, de termos uma comunhão que ela é vista e vivida em prática. Então Paulo, ele olha para Filemão e ele escreve. Olha como Paulo é inteligente. Paulo até agora, ele não tinha contado o que ele ia pedir. Ele falou de Onésimo. Vocês já leram o nome de Onésimo até agora? Paulo não falou do escravo que estava com ele. Paulo estava até agora falando, nossa, eu conheço vocês, eu sei o quanto você é amável, Filemão. Filemão, eu sei que você tem que colocar em prática essa comunhão que você tem. Olha a sabedoria de Paulo. Paulo estava ali preparando o terreno para fazer um pedido muito difícil para Filemão. Olha só, mas aí Paulo também ele é bem direto. Olha o que Paulo escreve no versículo 8. Por isso, ou seja, por isso que, já que você é tão amável, já que você é tão bondoso, já que você gosta tanto dessa comunhão dos irmãos, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, olha como, gente, Paulo é muito esperto. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Então, Paulo joga a idade dele. Paulo fala que ele está preso, e aí fala o seguinte, suplico em favor do meu filho Onésimo. Imagina a cara de Filemão quando leu essa carta, gente. Naquela época, não tinha Instagram, que ele viu um stories. De vez em quando a gente fala assim, nossa, de quem é essa mão ali na foto? É Onésimo? Não tinha isso naquela época. Filemão, imagina a cara dele, até porque isso foi para Filemão e para a igreja inteira. Filemão, a cara dele quando ele fala a favor do meu filho, não é só Onésimo, é do meu filho Onésimo que gerei enquanto estava preso. Filemão teve um infarto aqui. Versículo 11, antes ele era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim.
É interessante que Paulo, ele reconhece a autoridade que ele tinha. Paulo, como apóstolo, como aquele que a gente vai ver que pregou tanto para Onésimo quanto para Filemon, ele fala: eu podia usar da minha autoridade. Eu podia chegar para você e falar: eu, como apóstolo, vou mandar você receber Onésimo. Mas Paulo, com muita sabedoria, ele sabia que era melhor ele apelar para o amor de Filemon do que obrigar ele a fazer alguma coisa. Isso é uma lição para a nossa vida. A gente, muitas vezes, como chefes, como pais, como pastores, a gente pode mandar fazer muita coisa na nossa vida. Mas é muito melhor a gente ir pelo amor. É claro que existem momentos em que a gente vai simplesmente exercer autoridade. Todo mundo sabe disso. Pai que não exerce autoridade não vai saber criar filho. Mas a verdade é que a mesma coisa é funcionário. Se o seu funcionário só obedece, mas ele, num momento algum, sente algum tipo de amor ou que se quer gostar do trabalho, você vai perder esse funcionário rapidinho. A verdade é que a gente pode usar autoridade e existem momentos de usar autoridade. Mas Paulo aqui ele fala: eu prefiro usar o amor. Eu prefiro, vamos lembrar, estava sendo lido na frente da igreja inteira, apelando para Filemon, falando sobre o amor dele. Ele fala: eu prefiro apelar para o amor. Eu sei que você vai fazer a coisa certa. Eu sei que você vai aceitar Onésimo de volta. E quando ele fala de Onésimo, ele chama Onésimo de meu filho. Isso quer dizer, a gente sabe que Onésimo, ele se converteu, que Paulo ele usa a expressão meu filho para falar sobre filhos espirituais, e ele está falando sobre como ele se aceitou a Jesus com Paulo. E, queridos, a verdade é que eu e a pastora Pâmela, eu sei que o pastor Álvaro e a pastora Ilane, a gente vê vocês exatamente do mesmo jeito. Filhos espirituais. Eu amo que a Dione, ela vira pra gente. Dione é só 10 anos mais velha do que eu. E a Dione, ela vive chamando a gente... Gostou, né, Dione? E várias vezes a Dione vira e fala: eu sei que vocês são muito mais novos do que eu, mas vocês são meus pais. E a verdade é que nós, como pastores, a gente olha para vocês, mais que a maioria de vocês seja mais velha do que a gente. O Ali nem tanto, né, Ali? Ali acabou de fazer 30 também. E aí a gente vê vocês exatamente como filhos espirituais. Exatamente da mesma maneira que Paulo via Onésimo. Via como filho, com aquele amor que pai tem. E às vezes o pai puxa a orelha, às vezes o pai disciplina, às vezes o pai faz umas coisas que para você poder entrar no eixo, mas a gente, como pastores, assim como Paulo estava fazendo aqui, é tudo feito com amor, porque a gente ama. Como pastores, o nosso trabalho principal é vocês chegarem no céu. E essa é a maior demonstração de amor que alguém pode ter. A gente estava conversando sobre evangelismo, se não me engano, em algum momento, falando que muitas vezes quando a gente não faz evangelismo, é a pior coisa que a gente não evangeliza, é a pior coisa que a gente pode fazer para alguém. Porque o que a gente pode desejar muito dinheiro, muita saúde, muito sucesso na vida, mas se a gente não promove a salvação para as pessoas que a gente ama, isso não é demonstração de amor. Se você ama realmente alguém, seja seu marido, sua esposa, seu filho, você vai pregar o evangelho para eles. O seu maior desejo vai ser que eles cheguem no céu, porque não adianta nada ter filho bem-sucedido se ele vai para o inferno. Não adianta nada ter um marido que tem um emprego muito bom, que tem documento, mas que quando morrer, vai para o inferno. E assim como Paulo, a maior preocupação era o céu, a nossa como pastores também é. E aí no versículo 11, ele fala o seguinte: antes, ele, Onésimo, era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. E é muito interessante porque Onésimo era um nome que significava útil. E ele está aqui falando exatamente sobre um jogo de palavras entre o grego, falando que antes esse nome ele era inútil, mas agora ele verdadeiramente é Onésimo, ele verdadeiramente tem utilidade. Agora ele verdadeiramente, não é utilidade porque ele agora vai trabalhar, porque antes ele não trabalhava para Filemon. Ele já era útil para Filemon antes? Claro que era. Mas agora a utilidade de Onésimo, ela não vem porque ele é um trabalhador. A utilidade de Onésimo vem porque agora ele é irmão em Cristo. E eu e você somos chamados da mesma maneira para sermos úteis no reino de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo fala para nós sermos úteis ao Senhor. E é um chamado para cada um de nós, que o que mais tem é crente inútil. O que mais tem é crente que a única coisa que faz é ocupar lugar na cadeira. É aquele crente que só vem para a igreja para comer, para receber, mas não abençoa, não ajuda, não gosta, não ora, não jejua, não sabe ver a vida cristã. É aquele crente que a gente chama de crente sanguessuga. Vocês conhecem amigo sanguessuga? Aquele amigo que ele devora você. Você vai conversar com ele, drena suas energias. Aí quando acaba, o amigo fala o quê? Nossa, muito obrigado. Nunca fez nada por você. Aí fala, nossa, muito obrigado. E você sai exausto. Existe crente que é a mesma coisa. É crente que é inútil no reino de Deus. É o crente que ele literalmente não faz nada pelo reino de Deus. É o crente que não evangeliza, é o crente que não ajuda, é o crente que não ajuda os outros, é o crente que não coloca em prática a comunhão e o amor a Deus. É a oração que eu e você, a gente realmente precisa aprender a fazer. É: Senhor, me faz útil para o seu reino.
Senhor, me faz útil. Senhor, como que eu posso crescer no seu reino? Porque todos nós somos chamados para sermos úteis no reino de Deus. Não é só o pastor, não é só o professor de escola dominical, não é só quem toca na banda. Cada um de nós é chamado para sermos úteis no reino de Deus. Cada um de nós é chamado para ser um Onésimo. Cada um de nós é chamado para a gente trabalhar no reino de Deus, servir ao reino de Deus, transformar a vida de pessoas, mas é uma decisão minha e sua. É uma decisão que só eu e você podemos fazer. Deus não vai pegar a gente, vai transformar a gente em alguém útil, agora vai lá. A gente precisa chegar e falar assim como Isaías: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser útil. Então nessa noite, olhe para o Senhor e fala: Senhor, eu quero ser útil, me ajuda a ser cada vez mais útil para o seu reino. Vamos continuar, Filemão, versículo 12. Ele finalmente fala sobre Onésimo, e no versículo 12 ele diz o seguinte: eu o envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me servisse no seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Ele é, para mim, um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem, quanto como irmão do Senhor. Você tem noção do que ele estava pedindo para Filemão aqui? Ele não só pede para ele receber Onésimo de volta como escravo, mas ele faz o seguinte: para você receber ele de volta para sempre. Mas muito além de como irmão, não é nem só irmão, queridos. Irmão amado. E aí Paulo, o apóstolo, que através da vida dele é como Filemão chegou a Cristo, ele diz o seguinte: para mim, Paulo, é um irmão muito amado. Para você, Filemão, mais ainda, tanto quanto homem quanto como irmão no Senhor. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é no versículo 14, quando Paulo diz: no entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão. Queridos, Paulo sabia. Vamos lá. Vocês acham realmente que Filemão, lá do outro lado do mundo, sabia que Onésimo estava junto com Paulo de todas as pessoas? Para Paulo era muito fácil manter Onésimo com ele, deixar ele lá ajudando ele, sendo instrumento para o reino de Deus. Para ele era muito mais fácil falar o seguinte: não vamos falar nada para Filemão. Era muito mais fácil quando alguém fosse visitar Paulo, ele falasse o seguinte: olha, esse aqui é Onésimo, o do Filemão? Não fala para Filemão não, que ele está aqui com a gente. A verdade é que Paulo, ele podia muito bem ter escondido e dado um jeitinho, mas Paulo, ele nos ensina que é muito melhor a gente fazer o correto. Independente da situação, independente da consequência, independente do que possa acontecer com a gente, é sempre o melhor fazer o correto. Eu já dei esse exemplo várias vezes aqui na igreja. Lembro de uma vez, a gente acabou de chegar nos Estados Unidos, eu acho, e aí a tela do meu celular quebrou. E aí eu fiquei com as telas do meu celular quebrado durante meses e meses e meses. E aí um belo dia eu descobri que eu tinha um seguro pela T-Mobile, eu fui lá entrar no site e para fazer um claim para eles poderem trocar a minha tela. E aí eles perguntam assim: qual foi o dia que aconteceu o acidente? Aí eu olhei, eu falei: caramba, foi meses atrás. Aí eu falei: se eu colocar que foi hoje, melhor, eu falei: se eu colocar que foi naquela data, eles não vão trocar, eles vão falar: passou o período, você nunca vai poder trocar isso. Eu falei: eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que ele caiu hoje. Aí fui lá, botei a data de hoje. Aí eu dei o submit. Aí eu recebi um e-mail: o seu claim foi negado. E eles me colocaram uma data. Se o seu telefone tivesse caído até tal data, e foi exatamente a data em que ele realmente caiu, se ele tivesse ido até tal data, a gente teria trocado a tela. Mas como aconteceu agora, a gente não vai poder trocar. Aí eu falei: Senhor, já entendi. Não importa se é a telinha de um celular, não importa se é um dinheirinho no nosso trabalho, não importa se é no relacionamento com os nossos irmãos, com pessoas de fora da igreja, não importa aonde seja. Eu e você sempre temos a escolha de fazer o que é certo ou não fazer. Paulo tinha a escolha de fazer o que era certo ou não fazer, mas ele sabe que nós podemos escolher fazer aquilo que é correto. Escolha cada dia. Você vai ter milhares de oportunidades no seu dia de fazer aquilo que é errado, mas fala: Senhor, me ajuda a fazer o correto. E sabe o que é interessante? A gente sempre sabe o que é correto. A gente, então, que tem o Espírito Santo que vive dentro da gente, ele vai sempre falar pra gente o que é o correto para fazer. Ou a gente vai saber biblicamente, ou a gente vai saber eticamente, mas nós muitas vezes pensamos o quê? Eu vou dar um jeitinho. Brasileiro, então, a gente sempre tem um jeitinho para todas as coisas. E Paulo fala: olha, eu podia ter dado um jeitinho. Eu não precisava mandar Onésimo de volta. Eu podia ficar com Onésimo, a gente vai ver que ele desenvolve um amor por Onésimo enquanto ele está preso, mas ele fala: olha, eu prefiro perder Onésimo do que esconder de você. Que eu e você possamos ter esse mesmo
Em versículo 15, ele diz o seguinte: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, porque se você é inteligente, você deve estar olhando para essa carta e, no mínimo, se perguntando por que Paulo não falou contra a escravidão? Por que Paulo não falou, libere então Onésimo, porque Onésimo ia voltar? Não é que Onésimo não ia ser mais escravo, é que agora ele ia ser também irmão. Mas a verdade é que a gente tem que entender uma coisa muito séria sobre a Bíblia. E principalmente quando fala sobre escravidão. Escravidão é algo que vai ser recorrente nas cartas de Paulo, a gente vê no Antigo Testamento. Mas eu e você, a gente está acostumado com uma escravidão que a gente vê tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que é o conceito que nós temos hoje em dia de escravidão. A escravidão nos tempos bíblicos era completamente diferente da escravidão que a gente tem hoje em dia, é completamente diferente da que a gente tinha nos tempos bíblicos. Para começar, a escravidão, os escravos, eles não eram escolhidos somente de uma etnia. Vamos lá, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, de onde é que vieram a maioria dos escravos? Da África, queridos. Era literalmente targeted, era literalmente, eles iam até lá e eles iam lá só para buscar os escravos. Nos tempos bíblicos, os escravos eram de todas as nacionalidades, de todos os povos, de todos os cantos. Não existia esse negócio de eu vou lá em tal país, é de lá que a gente vai source, que a gente vai colher todos os nossos escravos. E outra coisa, a escravidão nos tempos bíblicos não era permanente. Todos nós no Brasil estudamos na escola que você nascia escravo, você ia morrer o quê? Escravo. Tempos bíblicos, a escravidão não era permanente. Pelo contrário, a escravidão, muitas vezes, na maioria dos casos, era uma maneira de você pagar uma dívida. Você ia à falência, então o que você fazia? Ok, para você poder sanar a sua dívida, você vai ter que trabalhar tantos anos para o seu senhor. E no final, você era liberto. Mas é tão interessante que existiam muitos escravos que preferiam continuar escravos. A Bíblia traz todas as leis de como que um senhor deveria tratar o seu escravo, até mesmo no caso de se o escravo falar, eu não quero ser liberto, eu quero continuar na sua casa. Porque a gente vê que, quando a gente estuda arqueologia, história bíblica, os escravos viviam muito melhor do que uma pessoa livre e pobre. Uma pessoa livre e pobre vivia muito pior do que alguém que queria se tornar escravo. E é por isso que Paulo não está aqui falando que Filemão não pode ser escravo, que a escravidão não é certa, até porque era uma escravidão completamente diferente. Mas uma outra coisa que a gente também precisa entender, e isso é um pouco até fora da carta de Filemão, mas que nós precisamos entender como crentes, é que Jesus não veio para combater trends sociais. Jesus não veio para a terra, ele não começou a pregar, eis que o reino de Deus está aqui e eu vou acabar com os pobres. Foi isso que Jesus fez? Jesus falou que vai curar todo mundo? Jesus falou que vai dar casa própria para todo mundo? Jesus prometeu que vai todo mundo ser curado? Jesus não prometeu nada disso, mas a gente tenta fazer, hoje em dia, um Jesus que veio para solucionar os nossos problemas políticos. Pastor, como é que tem pobre no mundo? Jesus fala, os pobres vocês sempre terão. A igreja ajuda o órfão, a igreja ajuda a viúva, é parte do trabalho da igreja, mas não é o centro do que a igreja faz. Ai, pastor, eu tive essa conversa recentemente com alguém. Mas, pastor, o objetivo da igreja não é ajudar o pobre e a viúva? Não. O objetivo da igreja é pregar o evangelho e levar as pessoas para o céu. Porque nós somos transformados, nós ajudamos o pobre, nós ajudamos a viúva, mas o trabalho da igreja é pregar salvação. E é para isso que Jesus veio para o mundo. Tem muita religião aí que é tudo na caridade. Vamos lá, espírita, é tudo caridade. Acha que porque fez caridade, vai para o céu. Péssimas notícias para quem acha isso, porque você vai fazer caridade, vai ficar pobre na terra e ainda vai para o inferno. Porque a única coisa que salva é Jesus Cristo. A gente é generoso, a gente como crente, a gente é generoso, a gente é chamado para nós sermos generosos, tanto com o reino de Deus, quanto com as pessoas à nossa volta, e primeiramente com os nossos irmãos. Mas Jesus não veio para pregar riqueza. Jesus não veio pregar que a gente vai ser rico. Jesus não veio pregar que a gente não vai ter problemas. Jesus veio para pregar o reino dos céus. Queridos, Jesus não veio para a terra para se preocupar com a escravidão. Muita gente acha, por que Jesus falou contra a escravidão? Vocês têm alguma parte dessa na Bíblia de vocês? Não, não é porque era certo ou porque era errado, é porque não foi para isso que Jesus veio à terra. Jesus veio pregar arrependimento. E esse é o mesmo trabalho da igreja que é séria. Toda igreja que é séria vai pregar arrependimento. Você vai para uma igreja em que não é pregado arrependimento, não é uma igreja séria. Você vai para uma igreja onde o céu não é pregado, não é uma igreja séria. Você vai para uma igreja onde passa mais tempo falando que você tem que ter dinheiro para ir para o céu, ou então que se você não tem dinheiro você não é abençoado, não é uma igreja séria. E a verdade é que existe sim a capacidade do crente entrar na política e fazer transformações. Nós somos chamados para transformar onde a gente estiver através dos valores bíblicos. E a gente vê crente na política na Bíblia? Sim ou não?
Vemos, queridos, Daniel, a gente vê José, a gente vê Esther, queridos. Crente, quando ele é bem usado na política, é uma bênção, que a gente possa orar pelos nossos governantes, para Deus levantar crentes de verdade. Não basta falar que é crente. O que a gente mais tem é político nesse país e no Brasil falando o quê? Eu sou crente, eu sou pró-família, eu sou aquilo e aquilo, só para ganhar voto do crente que cai, ó, facinho na balela desse povo. Por quê? Porque falou que é crente, então tem que votar. Queridos, crente a gente vê pelo bruto. É aquele político, sem falar nomes, que está no 20º casamento, vai lá na igreja pedir voto. Mas, queridos, a verdade é que nós podemos fazer a diferença, mas não foi para isso que Jesus veio ao mundo. Mas vamos voltar. Paulo, então, ele agora quer que Filemão aceite Onésimo, não mais como escravo apenas, mas como irmão. E a gente olha para isso e a gente fala, é óbvio, que coisa simples. Mas a gente precisa entender que na época de Paulo, isso era inconcebível. Na cultura grega, na cultura romana, não existia mistura de casta. Você é pobre, você vai morrer pobre. Você é rico, você pode não fazer nada, mas você vai morrer rico. Não existia comunicação entre essas castas, não existia transição entre essas castas. O pobre não falava com o rico nem olhava para o pobre. As diferenças raças não se falavam, as pessoas diferentes não se misturavam. Povos diferentes não se misturavam. Tanto que a gente vê na Bíblia o quê? É os judeus e os gentios, eram os judeus e o resto do mundo, era assim que os judeus viam. E quando Paulo, ele olha para Filemão e fala, sabe o seu escravo? Sabe esse daí que você olha, talvez você nem ache que ele é muito importante? Ele agora é para ser o seu irmão em Cristo. Queridos, é por isso que o evangelho, ele quebra todas as barreiras. O evangelho, ele quebra as barreiras de uma maneira que hoje em dia, porque a gente tem uma igreja maravilhosa, nós nos chamamos de família, a gente esquece o quão incrível é a comunhão que o evangelho nos permite ter. Existem igrejas que até hoje você vai, tem um grupinho dos ricos, aí tem um grupinho daqueles que são pobres, o grupinho de não sei o quê. Queridos, a igreja é chamada para todos estarem em comunhão. Não importa quanto a gente ganha. Não, queridos, na Bíblia, Paulo fala, não discrimine o pobre. Queridos, a gente não pode achar que na igreja só vou ter os amigos ricos ou só os amigos que fazem a mesma profissão que eu, aqueles que moram no mesmo bairro. Paulo, quando ele fala isso para Onésimo, ele está quebrando todos os padrões, porque isso quer dizer que agora Onésimo vai ter que sentar na mesma mesa que Filemão. Na hora em que eles estivessem na igreja, ele ia ter que sentar juntinho de Filemão e ser tratado com tanto amor e carinho quanto todos os outros, porque na igreja não existe discriminação, na igreja não existe divisão, nada que a gente divida ou que a gente discrimine um ao outro é possível na igreja. Mas vamos terminar. Versículo 17, Paulo diz o seguinte, depois dele fazer todo o apelo dele, ele fala, assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. O que Paulo estava falando aqui para Filemão era muito simples. Primeiro de tudo, olha o tamanho do amor de Paulo. Aqui a gente infere que Onésimo possa ter roubado alguma coisa de Filemão. A gente não pode afirmar com certeza. Mas aqui ele infere que ele possa ter roubado algo e Paulo está falando, querido, se ele roubou, eu pago. Se ele te causou algum dano, pode colocar na minha conta. Olha o tamanho do amor que Paulo tinha por Onésimo. Mas, queridos, a gente vê esse mesmo amor hoje em dia. Aqui na igreja, tantas pessoas chegam para mim, para a pastora Pâmela, vai ter o camp, e eles falam, pastor, eu quero pagar o de alguma pessoa. Pastor, as pessoas falam, eu não quero que ninguém saiba, eu não quero ninguém para saber que fui eu que paguei, mas falam, eu quero pagar o camp de tal pessoa. Queridos, é o amor sacrificial que nós temos uns pelos outros. Mas Paulo, ele fala algo muito interessante para Filemão. Ele fala, Filemão, eu não vou nem mencionar que você me deve a sua vida. Ele deve a vida para Paulo porque Paulo salvou ele de um acidente, é por isso? Ele está falando que Filemão deve a vida a ele porque ele doou um rim para Filemão? Paulo, ele fala que Filemão deve a vida a ele porque ele pregou o evangelho para ele. Paulo, ele está falando para Filemão, você me deve a sua vida porque fui eu que preguei o evangelho para você. Ele não deve a vida por causa de coisas materiais, ele não deve a vida por causa de favores, e muitas vezes eu e você, a gente não consegue ver a nossa vida espiritual, a nossa salvação, como aquela coisa mais importante na nossa vida, a coisa
mais preciosa que nós temos. Muitas vezes a pessoa faz o favor de levar o nosso filho para tal lugar e a gente fala, eu nunca vou esquecer. Nossa, você fez um favor tão grande para mim, queridos. E a mudança que Deus fez na nossa vida. A gente olha e fala, isso aí é o trabalho de Deus. Deus é mais do que obrigado a transformar a minha vida. Deus é mais do que obrigado a me levar para o céu. Queridos, a coisa mais preciosa que eu e você temos não está na conta do banco, não está na nossa casa, não está em lugar nenhum a não ser nos céus. É por isso que a gente é chamado para coletar tesouros nos céus. E aí Paulo está falando, olha que interessante, Paulo está olhando para Filemão e falando, você me deve a sua vida. Se Onésimo, pelas leis, vamos lá, pelas leis, se Onésimo voltasse para Filemão e Filemão quisesse, ele podia matar Onésimo. Não era um pedido simples, a gente está aqui achando que é só bater na porta dele. Se Onésimo chegasse na porta de Filemão e Filemão tivesse com raiva dele, ele podia matar Onésimo. E aqui Paulo está lembrando, olha, eu sei até que você pode matar ele, mas não se esqueça que a sua própria vida você deve a mim. E aí no versículo 20 Paulo escreve, sim, irmão, ele está lembrando ele. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Ele está falando o seguinte, olha, você me deve a vida, me dá alguma coisa de volta. Ele está literalmente cobrando o favor de Filemão. Versículo 21, ele diz, confiante na sua obediência, escreva a você, sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepare-me um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações. A gente sabe que Filemão, com certeza, foi aceito de volta. A gente sabe que que Onésimo foi aceito de volta por Filemão. Até porque, a carta está na Bíblia, e 2, lá em Colossenses, uma das pessoas que leva a carta para Colosso é Onésimo. E a verdade é que quando a gente olha para essa carta, eu sei que a gente viu, parece que a gente está vendo uma discussão entre dois amigos. É literalmente uma carta que você olha para pensar, por que essa carta está na Bíblia? O que ela me ensina sobre a vida espiritual? E, queridos, se você não entendeu até agora lendo essa carta, eu e você, nós somos Onésimo. Eu e você não somos Filemão. Eu e você, nós somos Onésimo. Nós éramos os escravos do pecado que fugimos da presença de Deus. Eu e você somos aqueles que temos Jesus intercedendo por nós, assim como Paulo intercedeu por Onésimo. Nós temos agora a reconciliação com Deus, assim como Onésimo foi reconciliado com o Filemão, mesmo ele não merecendo. Queridos, essa carta é a história da nossa vida. Paulo, ele olha e fala para Filemão, coloca na minha conta, eu pago. A gente não sabe se ele pagou, mas uma coisa a gente sabe, que Jesus na cruz do Calvário pagou por todas as nossas ofensas. Eu e você somos esse escravo. Eu e você somos aqueles que deveríamos morrer quando chegássemos na porta de Filemão. Quando chegássemos na presença de Deus, não teríamos nada para apresentar, mas nós temos Jesus que intercede por nós até hoje para perdão dos nossos pecados. A gente olha e fala, é só mais um escravo. Queridos, eu e você somos exatamente esses escravos. E é lindo porque, queridos, de escravo, a gente vai ver Onésimo agora virando um dos que carrega uma das cartas de Paulo para sua própria cidade. Ele sai de escravo para embaixador de Cristo. E é exatamente a nossa vida. A gente sai de escravos do pecado. A gente sai daqueles que eram condenados para santos, nação eleita, para aqueles que são usados, aqueles que são chamados para sermos úteis no reino de Deus. A carta de Filemão, ela é muito curta, mas conta a nossa história inteirinha. A carta de Filemão, ela é muito simples, fácil de entender. Ela pode não ter palavras muito espirituais, mas ela ensina direitinho de onde Deus nos tirou. A seriedade do que ia ser a nossa vida se nós não tivéssemos Jesus, assim como Paulo intercedeu por Onésimo, intercedendo por mim e por você. E a verdade é que nós podemos ser úteis para o reino de Deus. Assim como Onésimo vira útil para o reino de Deus, eu e você também podemos. Eu e você podemos experimentar e apreciar o perdão que Deus nos deu. Queridos, você acha que Onésimo, algum dia na vida dele, esqueceu o que Paulo fez por ele? Você acha que Onésimo esqueceu todas as vezes que ele olhava para Filemão e com certeza se lembrava, uau, olha tudo que eu fiz contra esse cara e agora eu estou aqui sentado à mesa dele. Olha, eu saí fugido da casa dele, mas assim como filho pródigo, ele me recebeu de braços abertos. Esse é o nosso Deus. Nessa noite, por mais que nós sejamos Onésimo, escravos, nós somos escravos que foram libertos. Libertos do pecado, libertos da condenação, porque nós temos um que intercede por nós. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Muitas vezes a gente
Esquece de onde Deus nos tirou. A verdade é que muitas vezes nós gostamos de pensar que nós somos os importantes, como a gente falou no domingo, que nós somos a videira, quando na verdade a carta de Filemão nos lembra que nós não éramos nada além de escravos do pecado. Que se não fosse pela misericórdia de Jesus nas nossas vidas, nós não chegaríamos no céu. Que se não fosse por Jesus intercedendo por nós perante Deus, não haveria perdão. Que se não fosse por Jesus trabalhando em nós, nos ajudando, nós nunca poderíamos fazer nada pelo reino de Deus. Mas graças a Deus que nós temos um que intercede, graças a Deus que nós temos um que salva, graças a Deus que nós temos um que nos resgata, graças a Deus que nós temos um que transforma a nossa vida, um que não importa com o nosso passado, mas que Ele sabe aquilo que nós podemos fazer para o reino dEle. Um que sabe toda a utilidade que nós podemos ter para esse reino, toda a utilidade e comunhão que nós podemos ter uns com os outros. Senhor, muito obrigado, Pai. Porque a carta de Filemão é tão curta, tão simples, mas tão profunda para a nossa vida, Senhor. Nos ajuda a termos essa comunhão, Pai, que nós vemos na carta de Filemão, nessa igreja, uma igreja onde o amor e a comunhão, eles eram verdadeiramente vividos e não só pregados, Senhor. Nos ajuda entre nós a ver sempre perdão, alegria entre nós, Senhor, o amor entre cada um de nós, que esse amor seja evidente, Pai, que as pessoas ao chegarem na nossa igreja consigam sentir esse amor que nós verdadeiramente temos um pelos outros, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos excedermos, Senhor, uns aos outros enquanto nós nos amamos, Pai. Nos ajuda a termos uma comunhão, Senhor, que alegre o seu coração, Senhor, uma comunhão em que o Senhor se alegre conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos o Evangelho dia a dia, Pai, assim como era vivido na igreja, na casa de Filemão, Pai. Mas nesse momento, nós te apresentamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que nós somos assim como Onésimo, escravos, refugiados, Senhor, por conta do pecado, afastados de Ti, Senhor, por conta das nossas transgressões. Mas que nós não ficamos dessa maneira, Senhor, porque em Ti, Pai, nós encontramos refúgio, porque em Ti nós encontramos um, Senhor, assim como Paulo intercedeu por Onésimo, nós temos um que intercede por nós perante o Pai, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua intercessão por nós, Senhor, porque pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, pelo Teu amor, Senhor. Pai, porque tantas vezes nós vamos para longe, mas o Senhor está sempre ali, Senhor, disposto a interceder por nós, nos perdoando, nos reconciliando com o Pai, Senhor. Não nos deixa nunca, Senhor, esquecer de onde nós saímos. Nos ajuda, Senhor, a nunca nos esquecermos da escravidão que o Senhor nos retirou. Nos ajuda, Senhor, a nunca esquecermos, Senhor, de tanto que o Senhor já fez pelas nossas vidas, Pai. Nós nos acostumamos, Senhor, a sentarmos na mesa de Filemão. Nós nos acostumamos, Senhor, a estar na Tua presença e nos esquecemos que isso é um presente, Senhor. Que é a Tua graça e que é a Tua misericórdia na nossa vida, Senhor. Não nos deixe viver como aqueles, Senhor, que são ingratos, aqueles que não se lembram, Senhor. Nos ajuda a lembrarmos dia a dia, Senhor, e a sermos agradecidos, Pai. Que o nosso coração possa transbordar de gratidão pelo que o Senhor fez. Que o nosso coração possa sempre transbordar de gratidão pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, e pela transformação que o Senhor fez, Pai. E nós te pedimos, Pai, porque o Senhor nos tirou da escravidão, que nós possamos ser úteis, Senhor, para o Teu reino. Nos ajuda, Senhor, a não sermos, Pai, aqueles crentes sanguessugas, mas que nós sejamos verdadeiramente úteis para trazer salvação para a vida das pessoas, que possamos pregar o Evangelho, que possamos trabalhar na Tua casa, que possamos te servir, Senhor, com tudo que nós temos, Senhor, porque ao chegarmos, Senhor, às portas do céu, queremos ouvir servo bom e fiel, Senhor. Nos ajuda, Pai. Porque nós saímos da escravidão, Senhor, do pecado, mas nós nos reconhecemos, Senhor, como os Teus servos, Pai. Nos ajuda a sermos sempre submissos a Ti, a Tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, igreja. Esse foi o nosso culto de quinta. Deus te abençoe. Se você vai para o Celebration de Orlando, não se esqueça de falar conosco ainda hoje. Deus te abençoe.